Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. E hoje nós iremos comentar a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha só, já estamos na lição de número 8. Olha que maravilha, a lição de número 8, que traz como título A Disciplina na Igreja. Mas antes de começarmos, você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu likezinho lá, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam assim assistir esse conteúdo e aprender da palavra do Senhor nosso Deus e também da revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição de adulto. Olha, esse trimestre está sendo uma bênção, uma maravilha, onde estamos aprendendo sobre a igreja como o corpo de Cristo. Então, vários temáticos que estamos vendo aí cada semana, e você que está nos acompanhando está sendo uma bênção, está tendo aprendizado muito bom, porque nós estamos falando da Igreja do Senhor Jesus, do que é a Igreja do Senhor Jesus. Estamos desmistificando o que é a Igreja. Muitos ainda não tinham a ciência do que é a Igreja. Então a nossa intenção aqui é mostrar para você o que é a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja como corpo de Cristo, a Igreja como corpo místico de Cristo. Então, é isso. E a lição de hoje vai falar sobre a disciplina na igreja. Vamos aí, olha só, o escritor ele traz o texto áureo lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 5, que diz assim, ó: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Então, esse é o texto áureo, né, baseado lá na carta aos Hebreus. E a verdade prática diz assim, ó: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Olha só, para aquelas pessoas que gostam de viver sem correção, sem disciplina, acham que não é necessária, você vai ver aqui conosco que a disciplina é de suma importância na vida da igreja. Então a igreja do Senhor, ela sempre passou por este processo. A disciplina é algo importante na vida da igreja do Senhor Jesus. Olha só, a leitura bíblica em classe está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 5 ao versículo de número 13. O escritor justamente vai tratar sobre esse assunto, sobre a disciplina. Olha, estamos vivendo tempos difíceis. Paulo já falou isso há muito tempo, que são tempos trabalhosos, tempos difíceis, que muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas irão ter comportamento completamente diferente com aquilo que diz a palavra de Deus. Então, Paulo ele já alertou isso muito e muito tempo, mostrando que esse tempo vai ser um tempo muito difícil, onde as pessoas, muitas vezes, principalmente os cristãos, eles não querem mais viver segundo a palavra de Deus, não querem suportar mais a doutrina, a disciplina. E a disciplina, ela é bastante importante para a igreja. Uma igreja que ela vive segundo a palavra de Deus, ela é sim disciplinada pelo Senhor. Para quê? Para que ela venha se moldar ao caráter de Cristo, para que ela venha mais e mais estar buscando ao Senhor. Uma igreja que não tem correção, que não tem disciplina, torna-se uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja raquítica, uma igreja que não quer obedecer ao Senhor Jesus. Mas o mais importante na vida cristã é obedecer. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então nós vamos com tudo hoje, neste dia, mostrando para cada um de vocês que a disciplina na igreja ela é importante. Foi sempre importante lá no povo de Israel. Olha só, lá no antigo Israel, a disciplina sempre foi importante. Desde quando o povo foi tirado lá do Egito, desde quando o povo estava no deserto, sempre existia a disciplina. E quem era que exigia essa disciplina? Era o próprio Deus, o próprio Senhor. Ele tinha, qual é o desejo de Deus? Que o povo de Israel fosse uma nação diferente, uma nação que buscasse ao Senhor. Então, muitas vezes, quando Israel saía da sua presença, aí era necessário sim ser disciplinado, ser corrigido pelo Senhor, para que viesse estar diante da presença de Deus. E hoje também não é diferente. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender que é necessário ter, sim, esse dispositivo, esta ferramenta, para que a igreja ela venha permanecer servindo ao Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Então, fique conosco aí, não saia, que nós iremos falar da palavra de Deus, dessa lição, de uma forma
simples e direta, para que você possa estar se entendendo da palavra de Deus. Escute bem, a lição está estruturada em 3 tópicos. Como sempre, os escritores estão dividindo a lição em 3 tópicos. O primeiro tópico ele fala sobre a necessidade da disciplina bíblica. No segundo tópico ele fala sobre o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro, as formas de disciplina bíblica. Então nós iremos nortear, perpassar por esse processo aí para mostrar para você a importância da disciplina. Tá bom? A disciplina como remédio, a disciplina como algo restaurador, a disciplina como algo positivo na vida da igreja. Infelizmente, muitas pessoas não estão vendo com estes olhos e qual é o final dessas pessoas? É ficar fracas espiritualmente e não buscar ao Senhor. Mas nós vamos mostrar para cada um de vocês. Olha só, é preciso a gente entender que a igreja ela não é um bando ou um ajuntamento de pessoas qualquer, mas uma comunidade de crentes chamados e unidos pela graça de Deus, né? Um povo da aliança, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, esses crentes, eles aceitam a responsabilidade uns para com os outros. E também ele exerce tal disciplina, tal disciplina quando necessário, para que eles possam ficar firmes e fiéis ao Deus da aliança, ao Senhor Jesus. Então, o que a gente vê aí? Que aquele que serve ao Senhor, ele aceita sim, ele aceita os propósitos de Deus. Então, quando a igreja ela assume a seriedade dos preceitos da Bíblia, da palavra de Deus, quando se trata de repreender, advertir, exortar, encorajar e edificar uns aos outros, qual é a tendência dessa igreja? Ela está crescendo e buscando a maturidade em Cristo Jesus. Mas, contudo, quando ela vai por outro caminho, não quer obedecer os preceitos da palavra de Deus, aí agora o seu final, o seu destino final é sempre ir descendo para ficar raquítica, anêmica, fora dos preceitos da palavra de Deus. Para isso que serve a disciplina, né? Para encorajar, para repreender, exortar, redarguir, admoestar, para que os cristãos realmente eles venham estar firmes no Senhor. E é necessário levar isso com seriedade. Quando a igreja ela leva isso com seriedade, aí sim ela está dentro do propósito do Senhor nosso Deus. Então, a lição de hoje, a aula de hoje, ela é muito importante porque mostra que a disciplina ela é relevante sim no povo de Deus. Sempre foi relevante e hoje também não é diferente, tá certo? Vamos aí. Olha só, quando nós falamos dessa necessidade da disciplina, é preciso a gente entender primeiro, né? O que significa a disciplina ou correção do Senhor na vida do cristão? O que significa? Em primeiro lugar, mostra o amor e o cuidado de Deus por nós. Quando Deus ele nos disciplina, nos repreende, nos corrige, é para mostrar que Ele nos ama. Tá certo? Em segundo lugar, qual é a importância dessa disciplina? O que significa essa disciplina do Senhor na vida do crente? Significa que somos filhos de Deus. Evidencia que somos filhos de Deus. Tá vendo? Qual é o pai que não repreende seu filho? Olha essa relação de Deus, né? A relação de Deus como pai para conosco. É a relação mais perfeita que tem na Bíblia. Então, o pai que ama o seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai repreender, porque ele quer o bem. A priori, a disciplina, ela, para muitos, não é legal, não é boa, não é salutar. Mas, a posteriori, ela traz, sim, remédio, traz cura, traz restauração. Tá bom? Então, a disciplina serve, o significado da disciplina é isso, serve para mostrar que nós somos filhos de Deus e também o amor de Deus para conosco, essa relação de Deus como pai dos seus filhos, né, que são os cristãos. Então, a disciplina do Senhor é para o cristão, é para quê? É para que o cristão não seja condenado com o mundo. Isso disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e o 32. Também para que o cristão possa compartilhar da santidade, propósito e vontade de Deus. Tá vendo? Então, a disciplina é justamente para isso, para ajustar, para moldar o cristão dentro de um propósito. Dentro de um propósito que é muito maior. Que é o quê? A santidade, compartilhar a santidade, né? E da vontade de Deus. Então, vamos sempre estar falando dessa relação de Deus como Pai e os filhos, que são os cristãos, aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é necessário a gente entender essa questão, o que é disciplina, o que significa disciplina para o crente. O que significa, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão errada da disciplina.
ela vê a disciplina como um lado negativo, né? Vê apenas por esse lado negativo. Mas a disciplina tem um lado positivo e justamente é positivo para a igreja, é salutar para a igreja, tá certo? Então vamos aí. O primeiro ponto da lição vai falar assim, ó, o primeiro subtópico fala Deus é santo. Esse conceito de santidade de Deus está falando sobre os seus atributos. Um dos atributos de Deus é santidade. Deus, ele é santo. Isso vai mostrar lá no Antigo Testamento, em Levíticos, que Deus ele vai dizer que eu sou santo. Esse atributo de Deus mostra a Deus quem ele é. Quem ele é. Deus ele é reconhecido como um santo. A santidade de Deus mostra realmente o caráter de Deus, os atributos de Deus. Se Deus ele é santo, observe bem, aqueles que se aproximam de Deus, ele precisa o que? Estar santificado, certo? É preciso estar santificado. E olha só que Deus ele é santo, que até o próprio Senhor Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele diz aqui, santificado seja o teu nome. Tá vendo? Então Deus, como um Deus santo, ele não aceita essa questão do pecado. O pecado é contrário ao Senhor. Né? Deus ele é totalmente avesso ao pecado, porque quando Deus está presente, a natureza pecaminosa ela se evidencia, né? Quando o homem, quando ele está fora dos propósitos de Deus, quando o homem ele está longe dos propósitos do Senhor, é necessário ele vir para Deus, porque a santidade de Deus faz com que o homem reconheça o seu estado de pecaminosidade. Olha só, Pedro, quando ele se aproxima de Deus, ele, né, ali diante de Jesus, ele vai dizer para o seu Senhor, eu sou um homem pecador, porque ele reconhecia que realmente ele era um pecador. O ser humano precisa reconhecer que Deus, em primeiro lugar, ele é santo. Deus ele não tolera o pecado. O pecado, né, é avesso ao Senhor. E ele, como ele é santo, o que ele exige dos crentes, né? Sede santo como eu sou santo. No caso cristão, quando fala de santidade, está falando de separação, de estar separado do pecado. Por isso que é necessário a disciplina, porque Deus, ele é santo. É o primeiro subtópico da lição. E quando nós temos um Deus santo, é necessário também que a sua igreja ela seja santa, separado. Esse conceito de santo, de separado, é desde o Antigo Testamento. A gente vai ver que o povo de Israel foi chamado pelo Senhor para ser uma nação santa, uma nação separada. Tá certo? Aí agora, esse propósito, ela culminou na igreja do Senhor. Ela culmina na igreja. Que se Deus é santo, a igreja também ela deve ser santa, separado. Quando falamos de separado, no Antigo Testamento, separava-se pessoas ou coisas para Deus. Era separado, vem do termo ágios ou agiasmo, quer dizer santo ou separado, consagrado para Deus. E na nova aliança, a igreja do Senhor, ela precisa entender que ela é santa, separada. Então, essa questão do pecado, né, de comportamento que corrompe a igreja, não pode ter. Por isso que existe a disciplina, porque a igreja, ela é santa. Ela está diante do Senhor, que é santo. E não pode perder de vista esse propósito. Porque Deus é santo. Deus, ele repugna todo tipo de coisas que não agrada a ele. Então, a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso, que essa questão da disciplina é justamente por isso. Desde o Antigo Testamento, observe que Deus ele repreendia certo tipo de comportamento, por quê? Para manter a sua santidade, locais específicos, né, objetos específicos, pessoas específicas, era para mostrar que Deus era santo, que não estava em qualquer lugar. Observe que quando Moisés estava ali diante do Senhor na sarça, Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisado é santo, porque a presença de Deus estava ali. E quando a presença de Deus chega, quando a presença de Deus está, então a santidade. Por isso que a gente vai entender essa questão da disciplina. Para quê? Para entender que nós servimos um Deus santo. Repreendendo sempre a pessoa, admoestando, exortando, para que a pessoa não perca de vista isso. Tem esse propósito de que Deus, ele é santo. E ele, como santo, a sua igreja também é necessária ser santa, separado para servir a Deus. Então, as coisas do mundo, comportamentos errados, o que deve acontecer?
precisa estar fora, não deve estar diante do povo de Deus, porque o povo de Deus precisa também ser santo. Então, se Deus é santo, a igreja é santa, quanto à disciplina na igreja, quanto a igreja não disciplina, o que é que está mostrando? Né? Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma também os cristãos, os membros, também precisam ser santos, no sentido individual. Tá bom? Igreja no sentido coletivo, santa. Agora os cristãos de forma individual também necessitam ser santo, porque faz parte do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. Então, a santidade precisa fazer parte da vida cristã, da identidade do cristão. É como se fosse de pertencimento ao cristão, ele ser santo. Servir ao Senhor. Aí Paulo ele vai trabalhar isso muito perfeito em 1 de Coríntios, em Coríntios, lá na carta a Éfeso, em Colossenses. Ele vai tratar essa questão, mostrando a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Que certo tipo de comportamento não condiz com aquele que serve ao Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia vai mostrar sobre a disciplina. Por isso que Paulo ele vai ser duro com relação à disciplina, porque para não deixar a igreja se contaminar, porque quando a igreja ela se contamina, ela fica fraca, perde a essência, perde o propósito, perde a perspectiva, a visão do Senhor. Então, por isso que a igreja precisa disciplinar. Então, quando a igreja não disciplina, aí o que acontece? A igreja se torna uma igreja fraca. Tá bom? Então, a falta de disciplina ela faz com que a igreja ela perca totalmente, a sua visão. E hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas, devido a toda essa modernidade, com a crescente das redes sociais, as pessoas hoje, muitos, querem saber demais, querem entender demais, querem ser dono dos seus próprios narizes, enfim. Muitas pessoas hoje em dia estão partindo para um caminho que faz com que, muitas vezes, ele se torna ao mundo e faz com que eles não aceitam mais a disciplina. Eles acham que eles são donos do seu próprio nariz e isso é um perigo muito grande. Não querem aceitar a disciplina bíblica de jeito nenhum. Acha que eles podem viver, a igreja do Senhor, o cristão em Cristo, possa viver de qualquer jeito e isso, irmãos, é totalmente fora dos preceitos da palavra de Deus. O crente que tem a mente de Cristo, ele serve ao Senhor da forma que o Senhor Jesus ele pede para ele servir. E ele vai servir como? Segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Tá vendo? Tá vendo? Então, quando a igreja ela não trata a disciplina com seriedade, ela vai ter problema sério lá na frente. Problema de comportamento, problema com a moralidade, entendeu? Aquilo que é pecado, que começa pecando agora, vai se tornar uma prática pecaminosa e para tirar lá na frente vai ter problema muito grande. E isso é muito complicado. A igreja precisa entender que a disciplina faz com que o cristão entenda aonde ele pode ir e não pode ir. Quem que mostrou isso? É o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, os apóstolos sempre, eles tratam sobre isso, mostrando a diferença. E precisa ter essa diferença, porque nós somos sal e nós somos luz, Então, é preciso ter sim essa diferença, porque senão não faz sentido nenhum. Então, quando a igreja não disciplina, o que acontece? A igreja, voltando a dizer, é uma igreja fraca. Os seus membros tornam-se mundanos, semelhantes às pessoas do mundo, e o propósito do Senhor não é esse. É que a igreja seja diferente. Seja santa, separado. A partir do momento que a igreja se assemelha ao mundo, ela perde o seu propósito. Perde completamente seu propósito. Então, Jesus, ele mostrou se o sal se tornar insípido, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. E também, se a luz, aonde a luz chega, as trevas elas são dissipadas, elas vão embora, porque o cristão ele é diferente, a igreja é diferente, jamais pode se adequar, se amalgar ao mundo de jeito nenhum. Então a gente vai ver que o cristão tem que entender o seu papel. E então, quando a igreja ela não disciplina, aí vai ter uma igreja mundana, uma igreja secularizada, uma igreja liberal, uma igreja que está fora dos propósitos do Senhor nosso Deus, e isso é muito perigoso. É muito, muito, muito perigoso. Então, a disciplina é importante nesse sentido, para fazer com que a igreja entenda que ela está servindo a um Deus que é santo. E ele exige santidade. Tá certo? Pela palavra de Deus,
ele exige santidade. Então existe essa necessidade, né, de alguém da igreja entender que ela é o propósito de Deus, ela é santa, e para ela ser santa é preciso estar diante do Senhor. Por isso que necessita a disciplina. Para que serve a disciplina? A gente vai entender, para colocar o cristão no caminho. Não vai por este caminho. Qualquer comportamento errado, vai lá, corrige e volta para o caminho. É como um pai. Já viu que o pai, quando está educando seu filho, vê que o menino vai indo para o caminho errado, o que é que ele faz? Ele vai e repreende. Vai e mostra. Se for necessário, ele vai até bater, fazer qualquer coisa para corrigir, para que ele venha estar no caminho certo. Muitas vezes ele não vai ficar bravo, a criança vai ficar brava, não vai entender, vai achar que é muita coisa e tal, mas o que o pai quer dele? Quer o bem. Ela quer o bem. A gente vai ver que a disciplina é o remédio. Já viu? Antigamente, hoje em dia, essa coisa de amenizar demais, do eufemismo, é tão forte que até os remédios, né? Antigamente existiam os remédios que matavam as feridas, que curavam as feridas, até o metiolate, né? Aqueles que ardia mesmo ali, pegava na ferida, o menino chorava, esperneava, mas aquilo ali curava mesmo. Hoje até os remédios, né, já não tem mais aquele ardor, aquele negócio de sentir, porque as pessoas, a gente colocando no sentido espiritual, as pessoas hoje em dia já não querem mais esse tipo de correção, já não querem, eles querem massagear o seu ego. E a Bíblia não pode se amoldar a pessoa. É a pessoa que tem que se amoldar ao caráter de Cristo, à palavra de Deus. Não pode ser o caminho contrário, de jeito nenhum. O caminho contrário é completamente diferente. Tá bom? Então, qual é o comportamento certo? É entender que a palavra de Deus ela nos mostra o caminho certo. E ela nos corrige. E quem é a autoridade para fazer essa correção? A igreja do Senhor, no sentido coletivo. A igreja, ela nos corrige. Por isso que a disciplina dentro da igreja, ela é importante. E Paulo ele vai falar sobre isso, né? Será que não tem os cristãos lá de Corinto, vai pegar a demanda e levar lá para o tribunal do mundo? Aí Paulo, será que não tem pessoas na igreja para julgar essa causa? Não, para com isso. Vocês estão entendendo diferente? Onde é que está a cabeça de vocês? Tá vendo aí como é importante essa disciplina? Como a disciplina ela é essencial na vida da igreja, para mostrar à igreja sim que ela é separada, o cristão ele é separado, consagrado por Deus para servir ao Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto fala sobre isso, a necessidade da disciplina na igreja. Olha só, o segundo tópico da lição fala sobre o propósito da disciplina. Qual é o propósito da disciplina? Como eu falei agora, do remédio, trazer a cura, Então, qual é o propósito da disciplina? O primeiro subtópico fala sobre manter a honra de Cristo. Tá vendo? Então a gente vai ver, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. Alguém pode dizer, olha aí, olha como é que tem esse comportamento dessa pessoa, se ele diz que é crente, olha como é que ele está fazendo esse tipo de comportamento, tendo esse tipo de prática. Você está vendo aí? É como se Cristo fosse blasfemado entre os gentios. Ele não está honrando o nome de Cristo. Quem nunca ouviu falar, eu não quero ser crente igual fulano, não. Ser crente igual fulano, eu não quero ser crente de jeito nenhum. Já ouviu falar nisso aí? Alguém pode dizer bem assim, ser crente, eu quero ser crente, mas quero ser um crente fiel, igual fulano, cicrano, beltrano, eu não quero de jeito nenhum. Porque essa pessoa muitas vezes tem comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Então, por que acontece isso? Muitas vezes por falta de correção, por falta de disciplina. Então, se a pessoa não é corrigida, o que vai acontecer? Aquele tipo de comportamento vai comprometer o testemunho cristão. Então, o propósito da disciplina é o quê? Manter a honra de Cristo. Olha como é bom alguém chegar e falar, eu quero ser um crente igual fulano, Joãozinho ou Maria, olha, é um crente fiel ao Senhor, serve a Deus, compra, paga, tem todo o comportamento de cristão. Olha que maravilha. Mas o contrário é muito perigoso. Aí a gente vai ver o comportamento que desonrava Cristo lá na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto o negócio estava tão feio que Paulo ele vai tratar de forma enérgica, forte mesmo, tratando sobre aquela igreja, porque existia problema de incesto lá. E outra igreja, muitas vezes naquele momento, a igreja ela estava
passível com isso aí, se conformando com essa situação. Aí Paulo ele vai ser enérgico, ele vai ser enérgico. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo ele chega a reclamar mesmo. No capítulo 5, versículo 2, ele fala: estáis inchado e nem ao mesmo vos entristece por não ter sido dentre vós, por não ter sido dentre vós quem cometeu tal ação? Vocês vão deixar isso acontecer até quando? Não, para com isso. Não, vamos acabar com esse comportamento. Então Paulo queria a correção de forma imediata. E muitos, né, quando a igreja ela se conforma com o pecado. Como Paulo fala, estás inchado, não se entristece com a situação, acha normal. E não há nada mais falso, mais negativo do que o idêntico, o normal. Quantos hoje em dia, né, tem esse tipo de comportamento? O pecado vai entrando devagar, né, o comportamento vai entrando devagarzinho. Eu comparo sempre a umidade que tem numa parede. Vai molhando a parede, a umidade vai vindo devagar, aí vai passando, passa uma manchinha, daqui a pouco essa manchinha vai crescendo, essa manchinha vai ficando uma manchona, daqui a pouco toma a parede todinha, aí não tem mais jeito. Da mesma forma também é comportamento errado. Se não for corrigido, não vai ter jeito. A disciplina é justamente para isso, para corrigir certo tipo de comportamento. E Paulo, ele é enérgico lá com os cristãos de Corinto, porque será que ninguém está vendo? Você não fica triste com essa situação? Você está achando bonito? Se conformando? E Paulo vai dizer lá em Romanos, para a gente não se conformar com este mundo. Então, isso é perigoso demais quando não há disciplina. Então, para que serve a disciplina? Para manter a honra de Cristo. Para manter que realmente o cristão ele serve ao Senhor Jesus. E Paulo vai mostrar isso, que não tem como você servir ao Senhor e manter comportamento completamente oposto de quem serve a Deus. Não tem de jeito nenhum. E esse exemplo lá na igreja de Corinto, que tinha muitos problemas, muitos problemas na igreja de Corinto. E Paulo vai mostrar isso para ele. Eu estou citando um deles. Paulo cita de forma enérgica, mostrando para eles que eles tinham. Vocês não ficam tristes com isso? Era para vocês ficar tristes com isso, com essa situação. Mas não, vocês estão conformados. Paulo estava mostrando, vocês não têm disciplina, não tem ninguém para repreender isso aí, para corrigir esse tipo de comportamento. E quando a igreja ela vai deixando, não, deixa o bichinho aí, não, é só apenas isso, é apenas um pecadinho, apenas um comportamento, não, isso faz parte, não sei o quê, na modernidade, não pode reclamar, porque senão é isso e tal. E vai deixando, daqui a pouco toma conta e acabou. Não tem mais como, a pessoa perverte, vira um apóstolo, enfim, e acaba com sua vida espiritual. Então, é perigoso demais isso, tá vendo? Porque não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso ocorra em julgamento divino. Isso já acontecia lá no Antigo Testamento. Olha o caso de Miriam, de Arão, de Acã, de muitos existia. Deus, ele repreendia. Deus, ele corrigia esse tipo de comportamento. E hoje também não é diferente. A igreja é santa, a igreja ela tem sim a autoridade dada por Jesus para repreender certo tipo de comportamento errado. A igreja não pode se conformar com este mundo de jeito nenhum. Tá certo? Olha só, quando João recebe as visões lá, em Patmos, observe que a igreja de Pérgamo existia problemas com isso, né? Tolerava a doutrina de Balaão, os nicolaítas. Era uma igreja que era passiva demais, né? Permitia comportamentos totalmente avessos àquilo que a Bíblia diz, e olha o que aconteceu, o Senhor Jesus repreendeu eles veementemente. Vocês olha essa igreja, e olha que Jesus ele foi fortemente contra o responsável pelaquela igreja, né, que foi o pastor. Está permitindo isso? Não pode de jeito nenhum. Exceção qualquer tipo de coisa, menos igreja. Então a igreja, quando ela permite esse tipo de coisa, né, virar uma bagunça, ela vai ser qualquer outra coisa. Pode ser uma associação, né, pode ser uma comunidade, menos igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela é corrigida pelo Senhor Jesus. E quem é que corrige ela? Através da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus,
é que nos corrige, né? É que nos disciplina. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Tá bom? Olha só. Então, outro propósito da igreja, o propósito da disciplina, que é frear o comportamento pecaminoso. Tá vendo? Frear. Botar um freio. Epa, até aqui, vamos parar com isso. É aquele que Paulo diz em 1 Coríntios 5,6. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso, na história da igreja, isso aconteceu, né? Foi devagarzinho, entrava uma coisinha hoje, entrava outra coisinha. Daqui a pouco foi vir aquela coisinha, não teve mais freio. Muitas pessoas com comportamentos errados dentro da igreja. Então, para que serve o propósito da disciplina? Frear o comportamento pecaminoso. O que é pecado? Pecado é transgressão, desobediência, tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. O que foi pecado lá na época de Adão, é pecado também hoje. Não existe esse negócio. Ah, era pecado só naquela época lá. Hoje não é. Não. O que era pecado antes, é pecado também hoje. E acabou. E a disciplina serve para isso, para extirpar esse tipo de comportamento. Porque o pecado é contagioso, é como um vírus. Vai chegando devagarzinho, com sapatinho de algodão, né? Vai indo, daqui a pouco leveda. Igual disse, que um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. É como uma fruta podre no meio das frutas sãs, vai estragar as outras frutas. E se não for tirado, se não for corrigido, acaba estragando toda a igreja, na igreja local. Por isso que é necessário sim a disciplina. Ela é importante sim. Também o terceiro subtópico fala que o propósito da disciplina é o quê? Não tolerar a prática do pecado, né? Como diz lá em 1 Coríntios, que é a questão que nós falamos lá do incesto. Então Paulo censura aquela igreja porque já estava tendo uma prática ali que ninguém tinha coragem de falar. E Paulo, vocês vão ficar parados diante disso, o que vai acontecer? Então, isso é consequência, isso é problema, por quê? Qual é a consequência de uma prática pecaminosa dentro da igreja, na igreja local? Ela enfraquece a igreja. A igreja, ela perde a autoridade. A igreja, ela perde, né, a sua essência. Ela enfraquece diante de Deus e também diante da comunidade. Porque quando não tem disciplina, a igreja, ela fracassa, ela é fraca, anêmica. E isso é um perigo muito grande. E olha só, também na igreja lá de Tiatira existia também esse problema, no capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse. Tá vendo? A prática pecaminosa estava dentro daquela igreja que ela estava tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza, que enganava os seus servos para se prostituírem com medo de sacrifício e idolatria. Então, naquela igreja lá de Tiatira, o Senhor Jesus, ele faz semelhança daquela mulher, aquela pessoa que tinha aquele comportamento, a Jezabel do passado do Antigo Testamento, que estava confundindo o povo, fazendo prostituir, a idolatria. Mas por que isso acontece? Por quê? Porque começa devagarzinho, as inovações começam devagar, as práticas erradas começam devagar, e a pessoa não corrige, a igreja não corrige, toma ciência, mas fica quieta, e vai indo, daqui a pouco não tem mais jeito. Então, o propósito da disciplina é isso, é tirar, não tolerar a prática do pecado. Depois isso aqui, e tira mesmo, e acabou. Pecado é pecado. Se quer servir a Deus, é preciso entender que nós temos o nosso manual, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode de jeito nenhum, né, querer, mas na modernidade é diferente, os liberais falam isso, mas hoje em dia tudo mudou. Mudou não, a palavra de Deus é a mesma. Deus, ele é o mesmo. As pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. O mesmo Deus que repreendeu no passado, ele repreende também hoje. E acabou. Então, qual é a intenção da disciplina aí? Qual é o propósito? Não tolerar a prática do pecado. Porque senão, daqui a pouco, todos vão querer fazer a mesma coisa e vira uma bagunça. Quantas igrejas locais aí já perderam, né, a sua essência? Quantas pessoas já perderam a identidade de igreja? Quantas igrejas já perderam essa identidade? Por quê? Falta de disciplina, tolera tudo. E a tolerância demais é complicado. É igual um pai. Um pai, quando ele não corrige o filho, alguém vai corrigir na frente. Pode ser quem? Muitas vezes pode ser a polícia. Muitas vezes pode ser alguém assim que vai repreender de forma diferente, né? De forma que ninguém gosta. Mas é por isso que é importante corrigir comportamentos.
Mostrar para eles o caminho certo. Ó, eis aí o caminho, tem que seguir esse caminho, o caminho é esse, o caminho é Cristo. Mas dentro da igreja não pode tolerar certo tipo de prática, de jeito nenhum. A disciplina é justamente para isso. A disciplina, ela não mata crente. Não tem aquele ditado que fala que pé de galinha não mata pinto? Então, a disciplina também, ela não mata crente. Se aquele que pensa que matou por conta da disciplina, porque ele já estava morto. Ele não faz parte da essência do Senhor, do Evangelho do Senhor. Porque aquele que entende que é servo do Senhor Jesus, quando ele é repreendido, ele entende porque é para não ser condenado com o mundo. Ele vê aquilo como salutar para a sua vida. Como eu falei, o remédio, o metiolate lá vai na ferida. Muitas vezes é preciso passar o remédio bem forte ali para aumentar a dosagem e tudo, para que venha ter a cura. Dói, mas sem cura. O importante é a cura. O importante é a cura do mal. E o pecado também assim precisa ser erradicado, tirado. Por isso que tem disciplina. Para quê? Para não permitir a prática do pecado se alastrar dentro da igreja. Porque se alastrar para tirar vai dar muito problema. Vamos aí. O terceiro tópico da lição fala sobre as formas de disciplina bíblica. O terceiro tópico fala sobre isso. Então, o primeiro subtópico fala a disciplina como modo de correção. Tá vendo? As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque aí o Hebreus vai dizer, 12:7, porque o filho há que o pai não corrija? Porque se o pai ele vê o filho com determinado comportamento e não corrigir, aí ele que está errado. Então é necessário corrigir. A correção, ela é válida sim. E olha só, Salomão, ele vai dizer em Provérbios assim, você pega seu filho com vara, bate nele com vara se ele for quanto mais. Você vê que seu filho é quanto mais, até na questão de disciplinar, na forma de bater, que ele usa vara no sentido, de corrigir. Tá vendo? Então, a correção, ela contribui para o caráter. Não destrói, não mata de jeito nenhum. Então, a disciplina é um modo de correção. Não é para estacionar, para matar a pessoa de forma nenhuma. Todo cristão precisa ser corrigido. E se até mesmo o cristão individual ele vê um irmão com determinado tipo de comportamento, ele pode corrigir aquele irmão. É melhor ele corrigir do que ele pegar e ficar falando daquele irmão para alguém e tal, aquele negócio tudo. Mas a igreja, ela pode sim, e deve corrigir. Ela deve corrigir, pode e deve corrigir determinado comportamento, porque para que eles venham realmente entender que ele serve a um Deus fiel, um Deus que é santo e que exige santidade. Então, se alguém não é corrigido quando erra, então a Bíblia trata essa pessoa como um bastardo e não como filho. Tá vendo? Então, é importante. Nós, como filhos de Deus, nós temos um Pai que nos corrige. O nosso Deus, ele nos corrige. E graças a Deus, porque nós somos corrigidos pelo Senhor. Graças a Deus. E tem hoje a igreja, que corrige também. Qualquer pessoa, irmão, com determinado comportamento, ela deve e pode corrigir, sim. Para que o irmão, ele não venha, aquele membro não venha estar indo no caminho, indo para o caminho errado. Pedro, olha só, o apóstolo Paulo ele repreende Pedro na cara, porque Pedro ele diz que Pedro ele era repreensível, tá vendo? Então um irmão pode corrigir outro por determinado comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Pedro ele tinha um comportamento ali hipócrita, Quando estava o pessoal da circuncisão, ele estava na boa. Chegou o pessoal da circuncisão, ele foi se saindo e tal. Aí Paulo vai e repreende ele na cara. Aí Pedro, esse tipo de comportamento teu está completamente errado. Não, para com isso. O que é isso? É uma forma de correção. E nós como membro do corpo de Cristo, então, vemos algum irmão com determinado comportamento, a gente pode sim corrigir. A gente não pode tolerar. A gente não pode ser conivente com o erro. Porque quando é conivente com o erro, o que vai acontecer? Aquele comportamento errado ele vai ser repassado, vai ser replicado por várias e várias e várias pessoas. Quando a pessoa é repreensível, E uma pessoa repreensível, ele não vai ter como repreender ninguém em determinado erro, não, porque ele já tem aquele comportamento reforçado, replicado várias e várias vezes. Mas quando ele é corrigido sim, para que ele venha entender que ele tem sim a palavra de Deus que nos guia, que nos mostra realmente
o que devemos seguir. Então a gente vai ver que o alvo da disciplina é o quê? Levar aquele que pecou, né, que está com o comportamento errado, à restauração e à reconciliação. Não é matar, né? Não, é mostrar para ele que ele está no comportamento errado, que ele precisa corrigir imediatamente. Né? Ele corrigindo o seu comportamento, sim, aí ele vai estar diante da palavra de Deus. Então a correção, ela é importante. Infelizmente, muitas pessoas têm medo, né, até na igreja, de pregar determinadas pregações, né? Muitas pessoas querem pregar hoje em dia apenas com palavras propositivas, porque tem medo de corrigir os membros, porque acha que os membros vão sair da igreja, porque isso, aquilo, outro, tem medo da sociedade. Não, irmão, precisa corrigir sim, corrigir segundo a palavra de Deus, você não vai inventar. Mas corrigir sim, segundo a palavra de Deus. O que é pecado deve ser combatido sim, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. E você, como obreiro, como um pastor, alguém, né, até mesmo como pai de família, mãe de família, precisa também corrigir alguém, seu filho, sei lá, qualquer pessoa que esteja ao seu lado, ao seu alcance, precisa corrigir sim, segundo a palavra de Deus. Para quê? Para que aquela pessoa venha a restauração. E também a reconciliação diante do Senhor nosso Deus. Mostrar para ele que as trevas não combinam com a luz de jeito nenhum. Não tem comunhão de treva com luz. Então, a correção, a disciplina, é justamente para isso, para mostrar que ele é diferente. Ele ou ela é diferente, e diferente sim. Mas vamos aí. O segundo subtópico diz assim, ó, a disciplina como forma de restauração. Né? Aí vai vendo a palavra grega, né, catartizo, que traduzida quer dizer encaminhar e o tal, significa restaurar. Então, a disciplina como restaurar, como lá em Mateus 4:21 fala de restaurar, de remendar as redes após a pesca, né? O fato quebrou um ali, rompeu um gomo e vai lá, restaura. Vai restaurando, amarrando, né? Sempre restaurando para que ela venha ficar fortalecida e intacta. Assim também a disciplina, para restaurar. Restaurar o quê? Aquilo que muitas vezes se perdeu, aquilo que muitas vezes a pessoa perdeu o sentido e tem que voltar. Epa, o caminho é aqui, o sentido é esse, de restaurar. Então, para quê? Para que o cristão ele venha ter esse bem-estar com Deus, essa vida de comunhão com o Senhor Jesus. E quem faz isso? A disciplina, né? A correção. Mostra para ele sim, olha, você é servo de Deus, não precisa ficar desse jeito não, volte para os caminhos do Senhor, e o caminho é esse. A pessoa volta, né, satisfeita, entendendo que ele está ali e é corrigido pelo Senhor para estar restaurado por Deus. Não para que ele venha estar fora da comunhão, de jeito nenhum. O desejo de Deus, né, Paulo vai dizer, que todos os homens se salvem, venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos repreende através da sua palavra, ele nos exorta, admoesta, para que possamos estar sempre diante dele, para que nós possamos cada dia estar restaurados, o ser humano está restaurado diante do Senhor Deus. Porque o pecado, os problemas, a dificuldade, o comportamento errado, né, vai desfigurando o ser humano, fazendo com que ele vai se afastando de Deus. E a disciplina, a instrução é para quê? Para que a pessoa ele venha se restaurar para Deus, voltar para o Senhor Jesus. É como se está ali restaurando a ferida, curando a ferida, para que ele venha estar realmente diante do Senhor. É como um soldado que ele vai na batalha, da batalha ele volta todo ferido. O que o departamento do médico vai fazer? Restaurar, né? Passar o remédio, dar a alimentação certa, para que aquele soldado venha restaurar e voltar às suas forças. Assim também é um cristão quando ele está tendo comportamentos que não agradam ao Senhor. A intenção é o quê? Restaurar. Restaurar sim, porque estamos falando de uma vida que Jesus Cristo salvou, comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário, tá bom? Então vamos agora para a terceira e o último subtópico da lição, que fala sobre a disciplina como método de exclusão, tá vendo? Então, a gente falou sobre a disciplina como modo de correção, também a disciplina como modo de restauração, forma de restauração, e agora como forma de exclusão. E agora já é um patamar onde a pessoa não quer mesmo se restaurar, onde a pessoa realmente ele vira um iníquo, uma pessoa que não quer mais se comprometer com a palavra de Deus. Essa disciplina também é conhecida como uma disciplina cirúrgica.
Para quê? Onde a pessoa realmente ele é tirado do corpo, porque ele está prejudicando demais o corpo, e isso é perigoso. Infelizmente, muitas pessoas estão indo por este caminho, né? Não querem se restaurar, não querem ouvir a instrução. É como Paulo diz, já criou comichões nos ouvidos. E aí, qual é o caso dessa pessoa aí? É ser excluído, né? Realmente é ser extirpado do corpo. Tá vendo? Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,13, que ele vai falar assim: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, essa pessoa que está tendo esse comportamento que não quer corrigir de jeito nenhum. E Jesus, ele dá o aval para a igreja, como disse lá em Pedro, em Mateus capítulo 18, versículo 8, ele fala, né, que em verdade vos digo, que ligares no céu será ligado na terra, né, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então a igreja tem também essa autonomia de fazer esse tipo de disciplina, né, de tirar essa pessoa da comunhão da igreja. Olha, tinha pessoas assim, Paulo lidou com esse tipo de gente, com Alexandre da Toeira, né, e outras pessoas que tinham problema de comportamento, que não queria corrigir, e aí o jeito era o quê? Tirar do corpo, tirar do meio do rebanho, porque senão estava prejudicando demais. É aquilo que Jesus fala, ele é tratado como gentil publicano, porque essa pessoa não quer por conta própria correção, ele não quer ser restaurado, ele não quer ser corrigido. E isso é um perigo muito grande, né? E a disciplina é justamente para isso. Então, quando acontece isso, que vai dizer, esse desligamento corta o vínculo da comunhão do membro, né, e a igreja. Então, não há, portanto, mais vínculo, esse excluído, esse processo de disciplina, e a igreja a qual fazia parte. Então, ele é disciplinado da igreja de forma de excluir. Hoje, existe também esse processo nas igrejas. Algumas igrejas já não querem mais fazer isso, porque acham melhor massagear, né, a pessoa está ali com comportamento que não agrada a Deus, e a igreja tem N motivos para não tirar por conta disso, daquilo outro, e acaba que a pessoa ali só fermentando, e a pessoa não quer corrigir. O problema é esse, que a pessoa não quer corrigir. Quando não quer corrigir, a pessoa se torna um apóstata, um falso profeta, qualquer coisa assim que não agrada a Deus. E se não for corrigido, aí é difícil, a igreja vai ficar doente. Vai ser como a igreja lá de Pérgamo, de Tiatira, que Jesus tinha contra ela, que tolerava Jezabel, as doutrinas de Balaão, os nicolaítas e outros heresias que tem por aí. Mas que Deus nos guarda, que a gente possa entender que a disciplina, ela é sim fundamental na igreja. Para quê? Para que a igreja venha entender que o Deus que nós servimos é um Deus santo. E ele exige de cada um de nós santidade. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, tá bom? Estaremos juntos novamente para falarmos da palavra de Deus. Amém.